Olá, pessoal. Vamos falar sobre a importância do uso do laboratório de informática pelo professor. Eu sou Yuster Andrade Lara, sou analista educacional em informática e coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE, da Superintendência Regional de Ensino de Unai, Minas Gerais. A importância do uso dos laboratórios de informática pelo professor, ou como alguns outros dizem, né, da sala de informática, é extremamente interessante. Haja vista que hoje nós temos um contato muito estreito com a tecnologia. Ela está presente em nossas vidas, ela está presente em nossas vidas a todo instante. Muitas das nossas atividades só é possível realizar com o auxílio da tecnologia. Então, a sala de aula não pode ficar de fora dessa, digamos, revolução atualmente. Então, é muito interessante que o professor utilize o laboratório de informática ou a sala de informática para a sua aula tradicional. Aquela aula que muitas vezes ele dá em sala de aula é muito importante, mas com o auxílio da tecnologia hoje, nós temos o quê? Nós temos diversas possibilidades de uso de coisas novas, de coisas diferentes, que podem o quê? Que podem incrementar e fazer com que essa aula seja mais atrativa, mais descontraída, mais divertida até, né? Então é interessante sim, utilização do laboratório informático, os computadores, a internet. Então é algo que está à disposição dos professores e que os professores devem lançar mão disso. Um grande divisor de águas que nós tivemos com o uso da tecnologia pelos professores foi a pandemia. Por quê? Através da utilização da tecnologia é que ela possibilitou o quê? A continuidade do ensino de forma remota. As escolas ficaram fechadas e com o uso da tecnologia possibilitou o quê? A continuação das aulas normais. Então os professores tiveram que, mal ou bem, se apropriar da tecnologia para poder dar a sua aula tradicional. Aquela aula que muitas vezes era dada em sala de aula passou a ser dada de uma maneira virtual para os alunos na forma de aulas virtuais, com gravação de vídeo, né, com interação via chat e diversas ferramentas. Por exemplo, na Secretaria de Estado da Educação, né, do Estado de Minas, nós tivemos a utilização do Google Workspace e as suas diversas ferramentas, Google Sala de Aula, Google Formulários, enfim, toda uma gama de ferramentas que deram subsídios para quê? Para que os professores dessem sua aula tradicional. Mal ou bem, os professores se apropriaram um pouco da tecnologia, mesmo aqueles que, assim, não estavam muito alinhados, digamos, com essa nova forma de dar aula. Então, com isso, a utilização agora dos laboratórios de informática, eu acho que está até um pouco facilitada por isso. Por quê? De alguma forma, os professores já utilizam a tecnologia, utilizaram, né, no caso, esses 2 anos, praticamente 2 anos que nós tivemos de ensino remoto, ensino à distância, por causa da pandemia. Então, os professores tiveram que se alinhar à tecnologia de alguma forma. Então, agora é o quê? É se apropriar mais um pouco da tecnologia, né? E essa tecnologia que está inserido nas escolas. Olha só, os laboratórios de informática da grande maioria das nossas escolas da nossa regional, da regional de Unai, por exemplo, possuem laboratório de informática e com todos os computadores com acesso à internet. Talvez uma escola ou outra tenham algum problema pontual de uma reforma, né, de algum problema dos computadores, mas enfim, tudo isso vai ser solucionado ao longo desse ano. E outra, nós já está programado para esse ano, algumas escolas, não são todas, mas principalmente aquelas que têm computadores muito antigos, vão ser substituídos por computadores novos. Então, o laboratório de informática vai ser um ambiente, digamos assim, é um ambiente, no caso, para o professor utilizar na sua prática pedagógica do dia a dia. Ele está lá à disposição dos professores. Então, assim, é algo que merece os professores dar uma certa atenção. Agora, vai muito mais além do que simplesmente pesquisa na internet. Por quê? Porque alguns professores têm noção de que o laboratório é somente para pesquisa. Eu vou mandar os meus alunos lá para o laboratório fazer pesquisas. Não é só isso. Tudo bem, é um recurso? Claro, é evidente que sim. Mas olha só, existe uma grande quantidade de aplicativos que trazem uma interatividade que não pode ser alcançada dentro de uma sala de aula comum. Então, através de diversos aplicativos que nós temos instalados nos computadores, isso faz com que a interatividade possa ser alcançada de uma forma que muitas vezes não é possível fazer isso em sala de aula. Então, através de programas que já estão lá no laboratório de informática, então a gente pode ter o quê? Fazer com que o aluno tenha uma visão um pouco diferente daquele conteúdo que está sendo passado,
ter uma forma de aprender diferente e até mesmo brincando. Através de jogos, o aluno consegue fixar melhor o conteúdo. Outra finalidade do laboratório de informática também é a preparação do aluno para a sua vida profissional. Cumpre uma função social. Por quê? Porque ele vai preparar o aluno para a sua vida profissional. Qualquer profissão hoje, você tem a utilização de computadores, de internet. Então, desde cedo, o aluno tendo contato com essas tecnologias vai facilitar ele lá na frente. E uma função social também é que, em alguns lugares, basicamente, você só tem os alunos, né, daquela comunidade só têm acesso aos computadores através do laboratório de informática da escola. Uma das dificuldades que nós temos na utilização dos computadores para o professor em sala de aula é que, muitas vezes, a escola não dispõe de muitos computadores. E aí, as salas muitas vezes são muitos alunos, normalmente não vai dar para todos os alunos sentar na frente de um computador, e também a gente tem pouco tempo de aula para colocar os alunos no laboratório. A gente sabe das dificuldades, infelizmente, realmente isso é um problema sério para a utilização dos computadores. Muitas vezes o professor pensa assim, nossa, eu vou utilizar na minha aula, vou dar uma aula bacana, uma aula diferente, mas aí eu penso, poxa, mas minha sala tem 35, 40 alunos, no laboratório só tem 15 computadores, como é que eu vou fazer? E outra, eu só tenho 50 minutos. Se eu sair da minha sala para chegar no laboratório de informática com os alunos, só isso e ligar os computadores, só isso aí já foi o quê? Uns 15, 20 minutos. Então, assim, realmente é um ambiente que muitas vezes é um desafio quase que utilizar para algumas escolas, né, em algumas escolas. Mas veja bem, a gente tem que ter noção que realmente é problemático, mas aí a gente tem algumas possibilidades para contornar os problemas. Por exemplo, a questão de ligar e desligar os computadores. Poderia-se ter, por exemplo, uma pessoa na escola, um professor, um auxiliar, né, de serviços gerais, que tenha um pouco mais de familiaridade, pelo menos para ligar e desligar os computadores. Você pode, por exemplo, ligar os computadores 7 horas da manhã e desligar às 5 horas da tarde. Não tem problema nenhum os computadores ficarem ligados. Mas que tenha uma pessoa responsável por ligar e desligar esses computadores. Outra coisa, eleger monitores para a turma. Por exemplo, uma turma muito grande, muitas vezes o professor não vai dar conta de atender todo mundo. Então, se você tem alunos que auxiliem o professor naquelas tarefas, é muito interessante. Por quê? Porque sempre numa turma, a gente tem alunos que têm, digamos assim, uma desenvoltura maior com a tecnologia, com os computadores. E outra, o professor conhecer o ambiente, saber onde ele está indo. Saber dos programas, conhecer esses programas, a questão do tempo, agendar previamente, né, no caso, a utilização dos laboratórios, se for uma aula um pouco maior, de repente pegar um outro horário do outro professor, trocar o horário, enfim, fazer algumas estratégias para que a utilização desses computadores seja o mais eficiente possível. Nos laboratórios de informática, nós temos instalados dois sistemas operacionais diferentes, que é o Linux Educacional e o Windows 10. Acontece que esses dois sistemas não estão instalados em todos os computadores de todas as escolas da nossa regional. Alguns têm o Linux Educacional e outros têm o Windows 10 e o Linux Educacional instalado na mesma máquina, o que a gente chama de dual boot, ou seja, você pode ligar com os dois sistemas operacionais. Isso vai depender de que tipo de computador você tem instalado. Por exemplo, se for computadores mais novos, provavelmente você vai ter os dois sistemas. Se for computadores mais antigos, somente o Linux Educacional. Agora, particularmente, gosto mais, isso é uma opinião minha, tá? E eu acho que é mais vantajoso utilizar para o professor o Linux Educacional. Por quê? Porque o próprio nome está dizendo educacional, ou seja, ele é um sistema operacional já voltado para a educação. Então, dentro deles, você vai encontrar uma série de aplicativos com fim pedagógicos. Já no Windows 10, que ele é um sistema um pouco mais generalista, você não tem essa possibilidade de encontrar. Existe? Existe, mas aí você tem que instalar, é um pouco mais complicado. No Linux Educacional, não. Ele já está pronto. Você chega e já vai usar. Inclusive, nós estamos até preparando, né, um catálogo falando dos programas que existem no Linux Educacional e qual a disciplina e qual a matéria, né, qual o tópico que o professor pode utilizar com aquele sistema. Dentro em breve a gente deve lançar isso aí.
Então, nos laboratórios de informática, nós temos uma série de aplicativos que vai facilitar a vida do professor nas suas aulas, ajudá-los a tornar as suas aulas mais divertidas, mais dinâmicas, né, mais atrativas e até mesmo descontrair um pouco. Aí a gente tem uma série de aplicativos que vão desde joguinhos com finalidade, todos com finalidade pedagógica, até mesmo matérias mais específicas do ensino médio. É possível fazer com que o professor utilize o laboratório dando as suas aulas normal, a sua aula de matemática, de português, de física, de ciências, enfim, da sua disciplina que ele tradicionalmente dá em sala de aula. Muitas vezes o professor não vai para o laboratório de informática pensando que ele tem que ser um expert em informática. Não, na verdade, o professor tem que ser expert na sua disciplina. Os computadores e os programas estão ali para quê? Para auxiliá-lo na sua tarefa diária, no seu dia a dia enquanto professor. Ele não necessita efetivamente ser um as da informática para dar a sua aula normal, né, no laboratório de informática. Lógico, vai ter que conhecer um pouquinho, sentar na frente do computador e ver o que o computador tem, porque muitas vezes alguns professores pensam assim, eu vou para o laboratório e vou sentar lá e vou fazer acontecer. Não é bem assim. Assim como você prepara a sua aula normal, você também deve preparar a sua aula no laboratório de informática. É um ambiente diferenciado. Não, aquela mesma aula que você dá em sala de aula, claro, é evidente que não se enquadra no laboratório de informática. O conteúdo pode até ser o mesmo, mas as ferramentas que você vai utilizar é diferente. Então, você tem que ir lá, conhecer, sentar na frente do computador, até jogar o joguinho, né? Alguns joguinhos são muito simples. Então, para finalizar, e se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu gostei ou não gostei. Então, muito obrigado e até a próxima.